Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, seu podcast sobre o mundo do desenvolvimento de jogos. Eu sou o Vitor Salvador Pissolato, ou Johnzeira, da Game Designer da Monomito Studios, aqui no Brasil. E estou aqui, como sempre, com o meu colega Pietro Amaral. E aí, Pietro, tudo bem? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais outra vez, foi meio sexy dessa vez. Foi, É, eu tô... Ok. é, John, eu tô fugindo de problema, eu queria te dizer isso. Eu não sei se eu quero falar sobre problema, não. Porra, então ferrou. Pode cancelar esse podcast, porque hoje nós vamos falar sobre problemas. Os problemas, principalmente, que os designers sofrem, né? Como resolver esses problemas que surgem na nossa mesa, podemos dizer assim, né? Da onde chega esse problema? Como a gente tem que resolver os problemas diários do trabalho e principalmente como a gente utiliza as ferramentas de design para tentar definir, fazer o escopo e tentar bolar soluções para problemas de design ou de desenvolvimento de jogos. E para isso, para não tentarmos resolver sozinhos esses problemões, trouxemos aqui nossa trupe de amigos game designers e com eles temos nosso colega de deveras muito tempo, Felipe Calado. E aí, Caladão, tudo bom? Opa, pessoal, tudo tranquilo? Muito obrigado pelo convite. Fico feliz de estar aqui pela terceira vez que eu tô. Acho que eu tô, né? Tem que contar, cara. Pois é. Junto com meu amigo Guilherme Quintana, que também vai dar um oi logo mais. E é agora que eu já me apresento, já digo de onde eu vim, esse tipo de coisa. É agora mesmo. Por favor, cara, conta pra gente aí. Boa, sou Felipe Calado, sou game designer há 12 ou 13 anos, enfim, entrei no mercado lá em 2010, aí tem que fazer as contas aí, já faz um certo tempo, né? Já resolveu muito problema nessa vida, já, né? Pois é, já resolvi muito problema mesmo. Tenho alguns problemas que não foram resolvidos e que estão aí até hoje, o que também faz parte, né? E é isso aí, estou trabalhando com jogos, eu falei, desde 2010, passei por várias empresas, trabalhando com boa parte da minha carreira com jogos de serviço e depois, desde 2019, com jogos mobile, né? E hoje em dia eu sou lead game designer lá da Afterverse, trabalhando no PKXD. Foda. Porra, valeu aí pelo papo, valeu por estar aí hoje trocando essa ideia com a gente. É isso, prazerzão. E como você mesmo comentou, né? Temos aqui nosso querido amigo Guilherme Quintana. E aí, Quintana, como é que tá? E aí, gente, tudo jóia? Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Quintana, eu sou lead game designer na Lumen Games, trabalhando aí no mercado mobile também faz acho que uns 4 anos, no mesmo período que o Calado começou também, eu tô seguindo ele lá desde a TEPS. Não, eu que segui, pô. E além de ser lead game designer, dou aula de jogos digitais lá na FIAP, né, como professor da parte de game design. E se alguém estiver se perguntando, porra, o Quintana de novo? No outro podcast já teve o Quintana? Sim, você vai me ouvir de novo. Se você não gostar de mim, problema seu. Então tô aqui. Impossível não gostar de Quintana. Hey. Aguenta agora. Bom, gente, valeu como sempre, obrigado por vocês estarem aqui. E a gente vai tentar resolver esse problemão que é esse podcast, falando sobre problemas de design, né? Eu já até dei uma pequena pincelada sobre alguns dos temas que normalmente a gente vai tratar aqui, mas a gente precisa bater esse papo, né? Vamos tentar entender o que é, primeiramente, um problema antes da gente tentar resolver, né? Acho que é o primeiro passo para tentar resolver esse problema. E para isso, a gente precisa entender o que é um problema de design. E então, Calado, o que você considera que é um problema no universo de design? É um problema em design? Como você explicaria para um leigo o que é um problema de design? Massa, massa. Eu acho que tem uma parte dessa pergunta que ela é mais fácil a Uhum. gente responder e outra que é um pouco mais difícil, né? Bom, problemas é tipo, não tem nenhum sentido escondido por trás da palavra, né? Tipo, é alguma coisa que não está funcionando da melhor maneira, seja porque está ruim ou porque poderia ser melhor, e que você vai tentar solucionar para que aquilo tenha o desempenho que você espera ou pare de lhe atrapalhar, pelo menos, né? Enfim, nada de novo aí. Só que aí quando a gente vai pensar, beleza, mas o que é um problema dentro de um projeto de jogo, né?
E aí é muito mais fácil responder isso se você pensa em um jogo que ele já está em desenvolvimento, que ele já está live, né? Já tem jogadores, já tem métrica, já tem muita coisa acontecendo ali. É muito fácil você olhar para um jogo desse e entender, ah, tipo, beleza, eu posso ter alguns problemas aqui dentro. E aí, enfim, a gente pode pensar em, tipo, features mais de game design mesmo, né? Alguma coisa que pode não estar funcionando como deveria. E aí a gente está recebendo muito feedback negativo dos players, né? Reclamações e tal, e tal, e tal. Ou pode ser uma coisa mais abstrata, que não está tão visível assim, nem pelo time de desenvolvimento, muito menos pelos jogadores. Pode ser uma coisa que está mais nas métricas, né? Que você vai analisar o que é que está acontecendo lá. Vou analisar minha retenção, estou vendo que a retenção de tal dia ali está ruim. Ou então vou analisar como é que está a monetização do meu jogo, eu estou vendo que a monetização também está ruim, numa parte específica, por exemplo, a minha monetização de ads está muito ruim, esse tipo de coisa. Eu gosto de pensar também que a questão dos problemas não necessariamente tem algo errado, né? Igual você comentou, sabe? Isso. Ah, por exemplo, uma vez a gente pegando os dados do jogo, o jogador tá guardando muita moeda e não tá gastando em nenhum lugar essas moedinhas, né? Ele tá retendo muito essa moeda. Não é necessariamente um problema no jogo, né? O jogador ter muitas moedinhas na carteira dela. Mas para design, a gente quer que essas moedas sejam sincadas, como a gente fala, né? Sejam gastas em algum lugar. E para design isso é um problema, entendeu? A gente tem que. Então, o que que a gente precisa fazer para resolver esse problema, digamos assim, meio no mundo das ideias, né? De design, né? Eu acho que também entra nesse pacote, né? Uhum. Pois é. E aí, de uma maneira que aí a parte mais difícil de responder que eu acho é tipo, se você está começando um projeto de jogo novo, né? Uhum. Aí você pensa, mas pô, eu tô fazendo um projeto de um jogo novo aqui, o que é esse problema que eu quero resolver? Eu quero só fazer um jogo, né? E aí, de fato, fica um pouco mais difícil a gente responder. E aí, tipo, a palavra problema ela tem que ser um pouco mais abstraída, né? A gente tem que ir para um nível um pouco mais macro para que a gente comece a falar, tipo, beleza, não vamos falar mais de problema, mas a gente pode falar de uma oportunidade, né? E aí já começa a fazer um pouco mais de sentido. Tipo, a gente vai fazer um jogo novo aqui porque ele vai atacar alguma oportunidade que a gente identificou. E aí pode ser uma coisa mais, tipo, super metódica, do tipo, eu fiz uma mega análise de mercado, eu identifiquei que tem um nicho ali que se eu misturar esses dois gêneros, tem um público que pode se interessar muito por isso, então vamos fazer esse determinado jogo. Ou então pode ser uma oportunidade que você simplesmente teve, sei lá, num approach mais indie, digamos assim, sabe? Tipo, pô, eu sou muito fã de determinado gênero e sempre pensei que, tipo, esse gênero aqui ficaria muito bom se eu adicionasse tal coisa e vamos lá fazer, sabe? E aí não é necessariamente um problema, mas é uma oportunidade que você vai querer atacar ali, sabe? E aí eu acho que, enfim, de falar de maneira super macro, acho que eu explicaria problema dessa maneira. Maravilha, maravilha. Quintana, você quer adicionar alguma coisa? Não, acho que o Calado falou tudo, cara. A questão do. E acho que o que, especialmente a galera que está entrando no mercado de jogos, acaba começando errado, é não ter a definição clara do problema. Uhum. Às vezes, e isso acontece bastante, né? Tipo, a pessoa se apaixona mais pela solução do que qual é o problema que aquela solução vai resolver. Então, às vezes por ter jogado muitos jogos, ter aquele jogo favorito que adora, querer ter a experiência de introduzir aquilo no projeto que está trabalhando e tal, a galera se foca mais na solução do que realmente definir o problema. Para quem que você está fazendo aquilo? Por que que aquilo é legal? Por que que aquilo os jogadores vão gostar daquilo? Ou por que que vai ser bom para sua empresa implementar aquela solução? Então, acho que a questão do problema em design, na real, para quem quer trabalhar com game design, você vai trabalhar com problemas e problemas grandes e abstratos também, que nem o Calado falou, cara, fazer um jogo novo é um esforço gigantesco e muito difícil. Uhum. Então, se você não tem o problema que aquele jogo vai resolver muito claro, você pode se perder no meio do caminho. E aí é tempo gasto, dinheiro gasto, esforço gasto. Então, entender bem para quem que você está resolvendo esse problema e ao invés de focar na solução, acho que é uma parte importante também nesse aspecto de problemas e design.
Muito bom, essa explicação. Eu acho legal explicar que problema não, porque esse nome, como vocês já explicaram, né, problema não significa realmente algo que está dando errado, né? Então, eu gosto muito dessa definição, assim, de vocês. Mas aí eu queria te perguntar, Quintana, beleza, a gente entende agora o que é um problema em design, né? Isso faz parte até do processo, quando a gente pensa o que deveria ser game design, deveria ser um solucionador de problemas ou de oportunidades. Mas quem é o dono do problema? E aí, quando eu falo dono do problema, não é a pessoa que vai solucionar, né? Que normalmente vai ser o game designer, mas quem é a pessoa que define que, pô, isso daqui é um espaço de oportunidade, é um problema dentro do jogo, uma área que a gente pode melhorar. Quem é essa pessoa que é dona? É o game designer? É o producer, que às vezes está olhando para as métricas? É a pessoa de analytics? Então, quem é essa pessoa dona? Boa. Aqui acho que é uma resposta, é uma pergunta bem ampla, assim, vai depender muito da empresa que você vai estar, ou o grupo que você vai estar. Aí, a minha visão, né? O dono do problema é quem trabalha no jogo. Então, pode ser o game designer trazendo. Ele está jogando o jogo que ele está trabalhando, ou ele está jogando benchmarks do mesmo mercado e encontrou oportunidades de resolver problemas que estão acontecendo no seu jogo. Pode ser um product manager que está olhando como ele pode melhorar aquele produto nas várias áreas que a gente poderia mexer no jogo. Pode ser um programador que está entendendo que existe uma oportunidade de melhoria, que nem a gente falou, no loading do jogo, que ele pode cair, sei lá, de 30 segundos para 10 segundos. Então, para mim, cara, não existe um dono, existe quem vai atuar nele, e aí sim você vai ter os donos, mas quem pode levantar esses problemas, trazer para o time, cara, quem está atuando no jogo. E isso é uma das coisas acho que mais difícil de colocar na cabeça do pessoal, assim, Uhum. que essas visões diferentes é muito importante. Você ter pessoas olhando o jogo de perspectivas diferentes e levantando problemas que podem, no final, melhorar o jogo inteiro. Então, sei lá, ter alguém que. Ah, eu sou, sei lá, eu trabalho com Q&A, só que eu sou streamer. E, cara, eu vi que a gente está engajando pouco com a comunidade do nosso jogo. Tô aqui com umas ideias. Isso é um problema que você está levantando, que talvez gere algum resultado muito massa para o game que você está trabalhando. Então, eu vejo dessa forma. Não sei aí o que vocês acham. Eu concordo plenamente com o que você está dizendo, assim, não tem uma pessoa, uma única pessoa que deveria ser responsável em encontrar esses espaços dentro do jogo, né? Não deveria ser o producer, o game designer, mas normalmente acontece na empresa ali, sei lá, o producer que é a pessoa que está, dependendo da estrutura da empresa, né? Aquele producer é a pessoa que vai estar responsável por olhar os dados, a métrica de performance, o benchmark, trazer alguma coisa, mas também tem um game designer, né? Às vezes o lead game designer, né? A gente estava brincando aqui antes de gravar que todos somos lead game designers. É, e pode ser essa pessoa também. Mas aí, Felipe, eu te pergunto, é, num cenário que, pô, tá definido ali que o dono do problema é um producer, é o project manager, é uma pessoa de produto. O game designer, ele é só um solucionador, ou o designer, né, nessa situação, ele é só um solucionador, ou ele também tem que pegar o problema para si e assumir que ele é dono daquele problema e até destrinchar mais essa oportunidade? Com certeza ele tem que assumir o problema, né? Eu concordo com tudo que vocês falaram. Só que aí, quando você vai para um ambiente de desenvolvimento, como o Pietro falou, algumas responsabilidades caem mais para algumas áreas. Por exemplo, o PM provavelmente vai fazer uma análise de métricas muito profunda, o time de data também vai fazer, o time de monetização vai tipo, se aprofundar muito em monetização, mas isso não impede que, como vocês falaram, outras pessoas de outras áreas se interessem pelo jogo que está sendo feito e se interessem até pelo tipo, pô, como é que as coisas que eu estou fazendo estão impactando o jogo, né? Então, como game designer, você pode tanto ir atrás desses problemas,
seja acompanhando métrica, seja acompanhando feedback de jogador, de qualquer maneira que você possa fazer isso, né? Mas também existe esse cenário de que, tipo, o problema seja formulado por outra pessoa ou por outra área e esse problema passe para você, como game designer, para você resolver aquilo, né? E uma vez tipo, que a bola chegou para você, você precisa tocar ela, né? Enfim, e aí você precisa primeiro entender muito bem por que que aquilo ali é um problema e o que é que aquilo ali, quais são as consequências dele, né? Pô, se a gente resolver isso aqui, a gente vai poder melhorar tal e tal e tal e tal coisa do nosso jogo. Ah, esse problema então tá vindo por causa de tal e tal e tal e tal coisa que a gente implementou dessa maneira. Ou seja, até porque nós, como game designers, a gente tem não vou dizer estilo, né? Mas enfim, a gente tem uma maneira de observar e de analisar que pessoas de diferentes áreas não têm. Claro que essas pessoas de outras áreas têm outras maneiras de analisar. Então, não é porque o problema chegou para você que você deve não analisá-lo. Você precisa, de fato, tentar entender e colocar uma ótica de game design ali dentro, para que você entenda, beleza, e tem essa parte aqui do problema, seja uma potencial solução, seja uma potencial causa, etc, etc, que você, como game designer, consegue identificar e você consegue comunicar isso para o restante da empresa, né? Até para que você, tipo, aumente mais o seu valor e, tipo, mostre mais como é que o game designer pode contribuir com toda a cadeia produtiva da empresa e do jogo em si. E aí você se aprofunda no problema para arrumar uma solução dentro do contexto que você está, né? Tipo, qual é a equipe que você está trabalhando, quanto tempo você tem para fazer aquilo ali. A gente estava conversando até antes de começar a gravar sobre tempo para resolver as coisas, né? E aí eu diria isso, assim, tipo, a bola chegou para você, toque ela, se aprofunde o máximo que você puder, solidifique mais o problema o quanto você puder e depois atue na pesquisa e solução daquilo. E com certeza você vai entregar uma solução melhor do que se você só, tipo, beleza, o problema é esse, vou já tentar ter umas ideias aqui e resolver, sabe? Sem tentar entender melhor o que é que está acontecendo. Eu acho que tem aquele papo que a gente sempre fala, né? Pô, não é sempre a sua primeira opção de ideia de como resolver, provavelmente não vai ser a melhor, né? Tente se aprofundar mais ou tente gerar várias propostas, né? Eu lembro que quando eu Uhum. estava começando na carreira, o cara me trazia um problema e eu gerava uma solução de como resolver. E aí eu recebi muito feedback, fala, cara, tente abrir mais o leque de opções de propostas para resolver problemas, sabe? Que provavelmente é o que eu falei, né? Provavelmente a sua primeira não é tão interessante. Ou ache benchmarks, né? Que é até um papo que a gente já gravou aqui, que solucionam esse problema de maneiras diferentes. Porque aí você vai ter mais recursos, mais munição para pensar na versão de como você vai tentar resolver, né? Como que o meu jogo tem que resolver? Não precisa ser igual ao de todo mundo, né? Talvez de uma maneira, talvez um pouquinho de cada resolva da maneira mais, digamos assim, completa o que eu estou precisando, né? Mas realmente entender o problema de início é o primeiro passo. Antes de você entender ele por completo, você só está patinando e tentando pegar fragmentos de informações. Assim. E uma coisa que eu queria adicionar nessa parte que a gente está conversando, que é uma coisa que a galera de game design às vezes faz bastante assim, é você consegue resolver o problema sozinho. Mas, se você incluir pessoas de outras áreas, você vai resolver ele muito melhor e mais Uhum. rápido, provavelmente. Então, uma coisa que dá para. Que é uma. Acho que até uma dificuldade que acho que boa parte da galera passa é dividir um pouco esse processo de construção de qual é o problema e qual é a solução. Você dividir antes de ter a solução 100% pronta, trabalhada, especificada e tal. Mas você já chegar num ponto mediano, assim, tipo, eu tenho uma ou algumas ideias de como resolver esse problema. Traz o seu time. Traz o programador, traz artista, traz PM, producer, quem você achar que seja necessário que vai poder ajudar, traz essas pessoas para conversar. Porque daí, de novo, né, cada um, na sua perspectiva, vai conseguir entender o problema e a sua proposta, e aí vocês juntos vão conseguir chegar numa solução muito mais rápido do que você tentar fazer sozinho. Então, essas perspectivas diferentes ajudam muito na hora de refinar qual é o problema e de refinar a solução desse problema também. Depois que você já definiu para que lado vocês vão, né? Uhum. Melhorar ainda mais, né? Bom, eu acho que você está falando basicamente, né? Claro,
não inteiramente, mas você está falando do nosso incrível Double Diamond, que é uma metodologia, até pode-se dizer, né, de como definir e entender o problema e tentar gerar essas propostas. Então, Quintana, explica pra gente, o que que é esse processo de Double Diamond, como que ele funciona, né? Boa. O Double Diamond, ele é uma das formas de resolver problemas de design. A gente usava muito isso nas empresas que a gente passava, tudo mais. Existem outras formas. Eu falo para você, eu não sou o maior conhecedor, mas eu gosto bastante do Double Diamond, porque ele tem momentos que você pode divagar e divergir das ideias. É que nem você estava falando, né? Sim. Ao invés de eu chegar e já dar uma ideia, eu já meio que já entrego a solução, eu começo descobrindo qual é o problema, pesquisando sobre ele, aí eu levanto uma série de informações. Aí eu vou lá e defino qual é o problema real. Com as informações que eu coletei, com a pesquisa que eu fiz, eu vou lá e defino esse problema. Eu solidifico ele para ficar claro, para eu poder falar com outras pessoas, pegar outras perspectivas e saber o que eu vou resolver. A partir dessa definição, eu começo a desenvolver ideias. Eu começo a desenvolver possibilidades de como eu posso resolver aquele problema. E aí, a partir dessas várias ideias, várias soluções, que eu vou lá e converjo em uma solução boa, possível, que cabe dentro do prazo, que cabe dentro do escopo de trabalho, que cabe dentro da minha habilidade, o tempo que eu tenho. Então, ele é esse processo de divergir e convergir para resolver um problema que você tem na mão. Uhum, uhum. A brincadeira do Double Diamond é bem isso, né? Primeiro você abre, para depois fechar, e depois você abre de novo e fecha de novo, né? Por isso o Double Diamond, né? Mas é o que você comentou, né? A gente até já teve um outro episódio, acho que um dos primeiros episódios que a gente fez aqui chamava Pensando como Designer, onde a gente comentou sobre muitas Uhum. dessas metodologias, né? Metodologias, métodos, processos, para tentar definir e pensar como que a gente vai fazer para solucionar os problemas, que é o que a gente está falando hoje, né? Isso. Muito legal. E o massa dele é que eu acho que é uma coisa que a gente que às vezes faz muito no começo de carreira, assim, né? Ele tem espaço para você chegar num beco sem saída. Então, no Uhum, momento sim. da divergência, você pode explorar aquele problema e falar, putz, isso aqui vai demorar muito, ou não resolve o problema, ou é muito custoso fazer. E aí você volta, analisa os outros caminhos. Então, você não precisa acertar logo de cara. Não é um tiro, não é uma bala de prata, né? Perfeito. Exato. Você tem um espaço para encontrar as possíveis soluções e achar a melhor para o seu contexto. A gente devia dar alguns exemplos. Ah, por favor, por favor. É que eu só fiquei pensando nesse tipo, se a gente não tá num papo muito abstrato assim, e quem estiver ouvindo vai estar, por massa, mas eu não tô entendendo nada. Como que eu faço agora, né? Pois é, Exatamente. exatamente. Vai lá. Não, pronto, eu acho que tem um caso lá do PKXD que eu acho que ilustra bem isso, né? Tipo, como é que você identifica que uma coisa não está funcionando bem como deveria, você entende por que que ela não está funcionando bem como deveria e o que é que a gente fez para resolver, né? Que foi um caso até bem sucedido, assim, que a gente teve. Para quem não conhece o PKXD ele é um jogo de roleplay, sandbox, que a gente tem minigames dentro, enfim, tem vários tipos de conteúdo diferentes, né? Tem conteúdo de casas, conteúdo de avatar e conteúdo sobre pets. E aí o problema que eu vou contar é sobre o sistema de pets, né? A gente tem esse sistema lá no jogo e ele basicamente a gente tem uma gama enorme de pets que você pode ter dentro do jogo. E aí você abre um pet pod, que é o nosso gacha, e aí você ganha um pet aleatório, respeitando algumas probabilidades, né? E você pode começar a tomar conta daquele pet e você pode começar a jogar minijogos com aquele pet e aquele pet vai crescer. Ele nasce no nível 1 e você consegue evoluir ele até o nível 5. E aí, Uhum. em um dado momento, a gente quis colocar profundidade nesse sistema. E aí a gente criou um sistema de merge, que o conceito dele é o seguinte: quando você tem três pets iguais, no nível 5 você pode mergeá-los, fazer a fusão dele, para que você consiga o mesmo pet, só que com a textura que vai ser sorteada e você vai ganhar. Você, por exemplo, se você tem o pet cachorro que você adora, você vai mergear ele, aí vai ter lá o sorteio, e ele pode ganhar uma textura, sei lá, de cachorro gelo, de cachorro solar, alguma coisa assim. Ele ganha uma textura super legal. Legal, legal, legal. É massa. A gente implementou.
Mas depois de alguns meses que essa feature estava lançada, a gente ficou acompanhando os dados da quantidade de jogadores que faziam merge no sistema, né? Ou seja, quem ficava engajando em abrir pet pod, achar o pet que quer, tipo, upar três deles até o nível 5 e mergear. E aí a gente viu que, tipo, o número a gente achava que poderia ser muito maior. E a gente ficou se perguntando, pô, beleza, mas como é que a gente pode aumentar isso, né? E aí, a princípio, a gente estava tentando fazer algumas alterações mais fáceis, do tipo, vamos mexer no balance do tempo que você upa o pet pod, o pet, desculpa. Vamos tentar mexer no balance de, tipo, os pets que vêm no pet pod, enfim, umas coisas assim. Mas o jogo mudou quando a gente identificou o motivo do problema, né? Por que que os jogadores não estavam engajando tanto com aquele sistema? E aí era basicamente o seguinte, a gente dava a textura pro pet quando ele era mergeado, mas aquela textura não tinha nenhuma utilidade maior. Não tinha motivo, né? Não tinha motivo além de só o estético. Exato. Assim que o pet ganhava a textura, a gente esperava que o jogador fosse ficar brincando com aquele pet, né? Com a textura legal. Mas o que acontecia era que, assim que o jogador terminava e fazia merge no pet, ele trocava o pet para começar a upar um novo pet. E aí, por exemplo, se eu agora tenho o meu cachorro gelo, eu não preciso mais upar o meu cachorro gelo. Agora eu quero o meu gato gosma, digamos. E aí, tipo, o cachorro gelo ficava escondido no inventário do player que estava jogando com um gato nível 1 para ele upar o gato. E aí esse pet ficava escondido. Porra, o pet mais legal não tava em destaque, né? Exato, exato. E aí, tipo, tanto para quem teve o trabalho de upar aquele pet, quando o pet estava pronto, ele não via muito propósito em ficar brincando com aquele pet. E a gente também tinha os pets mais legais do jogo, que seriam ótimos para estar expostos no mundo, com todo mundo vendo, escondidos no inventário do player. Aí a gente fez, pô, então a gente aprofundamos mais o problema, então a gente viu que tem esses dois motivos ou até subproblemas, sei lá, enfim, depois eu penso num termo melhor, mas que é beleza. O pet, quando ele tiver mergeado, ele tem que ter uma utilidade e ele também tem que estar muito mais visível no mundo para que outros jogadores vejam e queiram ter um pet igual aquele, para que eles engajem no sistema de pets também, né? Aquela coisa. Uhum. E aí a gente fez, massa, vamos tentar arrumar uma solução que solucione esses dois problemas. E aí a solução que a gente pensou lá como time foi que a gente criou uma feature de pet montaria. Ou seja, quando você dá um merge nos pets, você pode montar no pet. Porra! E aí o pet cresce, você monta nele, você sai brincando pelo mundo montado no seu pet favorito. E aí pronto, a gente implementou isso. E aí a gente deu tanto tipo um objetivo mais relevante para o jogador engajar com todo o sistema, aquele pet mergeado passou a ter uma utilidade a mais do que só o visual, né? Tipo, agora é um pet montaria que você monta, você sai andando mais rápido pelo mundo, assim, tal. Tem outras finalidades. E também você, se você é um novo jogador, você acabou de entrar no jogo, pegou o seu primeiro pet, vai passar um jogador mais avançado com um pet enorme, brilhoso do seu lado, você vai olhar para aquilo e falar, bicho, eu quero um pet daquele também. Então eu Uhum. vou engajar com o jogo aqui. E aí, resultado, tipo, a gente aumentou muito os números de engajamento com o sistema de pets da gente, né? Tanto engajamento mais orgânico, digamos assim, né? Tipo, você tá jogando lá, tá comprando pet pod, você tá fazendo, como de monetização mesmo, né? Os nossos pet premium passaram a valer mais porque eles agora se tornaram montaria também, sabe? Muito foda, muito foda. E acho que foi um case bem legal, assim, que a gente partiu de um problema, entendeu melhor esse problema, achou uma solução e teve o resultado que queria, né? Muitas vezes isso não acontece, mas esse virou um case porque aconteceu, de fato, um resultado positivo. Boa. Até aproveitando esse exemplo que o Calado trouxe, esse exemplo teve implementação, foi um trabalho bem complexo que vocês fizeram para chegar nessa solução, mas o que eu queria trazer para a galera também é que você pode usar o Double Diamond em problemas menores também, às vezes até achar soluções simples. Então, foi uma parada que aconteceu no jogo que eu trabalho, né, que é o Ramp Paradise. A gente estava com uma questão ali e aí, olhando para os vários problemas que o jogo tinha, ou vários problemas que a gente entendia que o jogo tinha, um dos problemas que estava surgindo é que a gente tinha muitas pessoas engajando no sistema de guildas, só que a gente tinha várias guildas com um jogador, só o jogador que criou, Uhum. ou tipo, dois jogadores. E a ideia é que você tenha várias pessoas, a galera engajar uma com a outra, né?
Então, a partir da pesquisa que a gente fez, a gente acabou meio que focando nesse problema, porque ele era um problema estranho que não deveria estar acontecendo e potencialmente prejudica as outras métricas do nosso jogo. E aí, quando a gente foi começar a desenvolver a solução, qual foi a questão que a gente entendeu? E aí, testando o jogo, conversando com a galera de desenvolvimento, Q&A e tal, o que estava acontecendo? Quando você entrava no jogo e pesquisava por uma guilda, o jogo ele indexa todas as guildas até um limite, acho que são 50. Só que o que estava acontecendo? Ele estava indexando justamente as guildas que têm menos pessoas. Ah, E essas pessoas que queriam jogar sozinhas, elas travavam a guilda. Então a gente estava, na real, com duas questões ali. A gente estava mostrando só a galera que queria jogar sozinha numa guilda ou com poucas pessoas, e quem estava entrando no jogo não conseguia entrar numa guilda, porque só aparecia as que já estavam travadas. E aí agora a solução que a gente está tendo, a gente está revisitando o código de indexação para mostrar as guildas que têm o pré-requisito de estarem abertas para recrutamento e que tem quase um nível cheio ali de pessoas para poder entrar, para ser uma experiência melhor, né? Mais social, mais gente na guilda para você trabalhar. Então, e é uma coisa super simples de fazer, assim, do lado de implementação. Mas a gente acabou, dá para usar o Double Diamond também para fazer coisas menores, mas que ainda assim vão ter um impacto interessante na experiência dos jogadores. Ô Felipe, e até quando eu te convidei para participar desse podcast, e aí tu comentou, pô, eu quero muito falar sobre esse ponto, porque é uma coisa que eu tenho trabalhado muito, que é tentado encontrar esse espaço de oportunidade, novos, até de certa forma, encontrar novos problemas, né? E como é que eu faço isso? Como é que eu, designer, encontro um novo espaço de oportunidade dentro do meu jogo? O que é que eu devo fazer para encontrar esse novo momento de inflexão, esse problema dentro do jogo? O que é que eu deveria estar olhando? Boa. Eu acho que você deve estar olhando. Você pode olhar para o mercado, o que é que está acontecendo no mercado, o que é que está acontecendo com os jogos que são os seus concorrentes e ou suas referências, né? Para ver o que é que eles estão fazendo que você poderia fazer, o que é que eles estão fazendo que você pode melhorar do seu, esse tipo de coisa. E, obviamente, você também pode olhar pro seu jogador, né? É, e aí, tipo, nessa parte de análise mercado e de jogos de referência e tal, eu acho que é até mais fácil, né? Que você pode simplesmente só vou baixar os jogos aqui, vou jogar analisando eles, acho que é mais fácil. E essa parte do analisar o jogador é um pouco mais complexa, principalmente, como eu falei, se você está num projeto de jogo que não foi lançado ainda, ou seja, você não tem jogadores ainda, né? E aí é um pouco mais complicado. Mas se você tem jogadores, você pode analisar eles de formas diferentes. Por exemplo, você pode analisar as métricas do jogo e tentar entender, tentar identificar algum problema que está acontecendo ali ou tentar entender o motivo de certas coisas que as métricas estão mostrando, né? E aí, quando eu falo aqui, tipo, eu não estou querendo falar de métrica mais macro, como eu citei há mais tempo, né? Por exemplo, eu quero olhar a retenção, eu quero olhar a monetização. Aqui eu já estou falando mais de, tipo, métricas muito mais específicas do seu jogo. Por exemplo, no PKXD eu estou sempre olhando como é que está o engajamento com os minigames que a gente tem. uhum. E aí, tipo, na verdade, pelo menos uma vez por semana, semanalmente, na segunda-feira, eu chego lá, vou ver como é que foi o fim de semana, né, que a gente tem os picos de engajamento, e eu vou ver, pô, como é que tá o engajamento nos minigames da gente, né? Tipo, tantos minigames que a gente tem sempre no jogo, como os que a gente adiciona periodicamente nos eventos. E aí eu tô sempre tentando entender, tipo, qual é que tá indo bem, qual é que tá indo mal, por que que aquele jogo que tá indo bem, quais são os elementos que estão fazendo ele ir bem, se ele estiver indo mal, por que que ele tá indo mal também, né? E aí, se você souber analisar as métricas e souber analisar os dados, é muito bom, porque você pode partir de um problema ali, não que você vá identificar todo o problema, mas você vendo que alguma coisa está abaixo do que deveria, ou alguma coisa está muito acima do que deveria, pode ser um sinal de que você deveria estar se aprofundando naquilo ali para entender melhor o que é que está acontecendo. E aí também tem outros canais que você pode chegar mais próximo do seu jogador, ao invés de só as métricas, né, que são complementares às métricas.
Por exemplo, você pode fazer sessões de playtest, se você não lançou o jogo, sabe? Vou juntar um pessoal aqui, vou colocar eles para jogar o meu jogo e vou entender como é que eles estão jogando e vou identificar pontos positivos e pontos negativos que eu posso atuar. Acho que até você já tem um capítulo só sobre user research, né? Se não me engano. Sim, sim, temos. Pronto, com certeza. Então, tipo, aí pega essa minha fala, vai ouvir aquele capítulo lá para entender como é que faz user research. Mas, tipo, é um ponto muito bom de entender o que é que está acontecendo. E, especificamente no caso de jogos que já estão lançados, também é mais fácil você conseguir informações através da sua comunidade. Seja através de fóruns, por exemplo, seja através de comentários que vêm das lojas, né, Apple Store e Google Play, seja porque você tem um canal de Discord com seus jogadores, você pode extrair coisa dali, ou, por exemplo, como é o meu caso no PKXD, o PKXD ele é fortíssimo no YouTube, né? A gente tem vários creators que estão gravando vídeo de PKXD, esses creators, eles têm uma base grande de inscritos que estão sempre interagindo com eles nos comentários, sabe? Tipo, eu sempre tô lá vendo todos esses vídeos, lendo todos os comentários que eu posso e tentando entender, né? E aí eu gosto tanto de ver, tipo, aquele creator que tem 2 milhões de inscritos, como uma criança que, tipo, tá gravando um vídeo no celular do pai e que upou num canal que ela tem para brincar que tem 3 inscritos, assim. Às vezes outros esses vídeos aparecem e eu gosto de ver, assim, porque é uma coisa muito crua, é muito legal de ver também. Nossa, isso deve ser maravilhoso, cara. É muito bom, é muito bom. E aí eu diria isso, tipo, dê uma olhada nas métricas, dê uma olhada dê uma olhada de maneira mais macro, né? Dê uma olhada no seu jogador através de métricas, de user research, através de comunidade e, obviamente, fique atento para o mercado, para entender o que é que está acontecendo, tanto no mercado de maneira geral, como nos jogos que são seus concorrentes e ou referências. Boa. Ô Quintana, Senhor. você já trabalhou, por exemplo, em jogos novos, né? Com jogos que até nunca viram a luz do dia. Uhum. E aí é mais difícil, porque Felipe ele trouxe alguns exemplos de coisas que você consegue encontrar de jogos que já estão por aí, ou jogos até que têm uma base de usuários, né, para produzir conteúdo para o YouTube e tal. Mas quando o jogo tem um total de zero base, porque ele está sendo construído, ou ele ainda está no mundo das ideias, né? Não é nem que ele está sendo construído. Ele Uhum. está ali, ó, vamos tentar uma coisa nova. Como é que eu encontro essa oportunidade nova? Como é que eu defino, pô, o que é que pode ser uma boa feature para esse jogo que não foi feito ainda? Então, como é que eu trabalho no momento em que não há dados? Eu acho que a parte do. Quando você está trabalhando um jogo novo, você tem que fazer algumas apostas. E aí, acho que o Calado falou numa das respostas anteriores lá que, dependendo do seu escopo, lá, você é um desenvolvedor mais indie. De repente, você fazer um jogo onde você é o público-alvo, você conhece bastante o gênero, você está vendo oportunidades ali, seja uma boa para direcionar um pouquinho o que você vai produzir. E aí eu já fiz alguns jogos mais seguindo nesse sentido. A gente tinha uma aposta que a gente estava olhando para o mercado que talvez fosse legal e que no final das contas acabou não rolando por N razões. Mas dá para a gente pesquisar um pouquinho sobre os jogadores, não no detalhe dos dados, mas no perfil, a gente meio que criar um perfil de jogador. E aí esse cara, essa pessoa com quem a gente tá desenhando, a gente começar a olhar para jogadores que se encaixam nesse perfil, nessa, não sei se é o termo certo para isso, mas essa persona que a gente está imaginando. E aí a gente começa a fazer uma pesquisa de gostos, de jogos que joga, séries que assiste, músicas que consome e tal, para a gente tentar meio que entender quem é essa pessoa para quem a gente está desenhando a experiência, né? E nesses processos que eu estava construindo jogos novos, o risco é muito alto, porque você não tem certeza exatamente daquilo, você faz algumas apostas. Tem algumas ferramentas que fornecem algumas dessas informações para você tentar fazer uma aposta um pouquinho mais menos arriscada, vamos dizer. Por exemplo, como o Game Analytics trabalha com isso, o Games Refinery também tem algumas coisas interessantes ali que você pode meio que chutar. E ao longo da produção, a gente acabava tendo alguns momentos de teste, que a gente pegava uma base reduzida de jogadores, em torno de 5 a 8 pessoas, que já entra um pouquinho mais na parte de dados qualitativos,
que para a gente validar a nossa produção. Então a gente tentava pegar, por exemplo, estou fazendo um jogo que é um match 3. Eu tentava trazer jogadores que jogavam, por exemplo, um Candy Crush, sei lá, 3, 5 vezes na semana, porque mesmo eu não tendo um jogador para o meu jogo, porque ele está sendo construído, eu tenho pessoas que meio orbitam aquele segmento. E aí essas pessoas me ajudam a entender se meu jogo está indo num caminho certo, se a feature que eu estou fazendo faz sentido. E aí acho que dá para trabalhar mais ou menos nessa linha. Mas, gente, é sempre um risco, assim. Nunca vai ter uma certeza muito grande do que você está fazendo. Eu acho que em tudo, na realidade, né? Até na hora da solução do problema, que a gente meio que conhece a persona do jogador, às vezes a gente coloca, fala, não, com certeza esse bundle aqui vai ser inacreditável, ou a gente está Uhum, solucionando esse problema, o cara vai comprar demais, ou o cara vai adorar a feature de clans e ninguém usa. Aí você fala, porra, aonde eu errei, né? exato. Caraca. É, no último jogo que eu trabalhei, que foi o Dreamweaver Tactics, a gente tinha algumas informações de mercado de uma ferramenta chamada Soulsteam. Eu nunca tinha trabalhado com ela. E basicamente o que ela fazia, você definia os jogos com os quais você estava tentando se aproximar um pouco mais. Uhum, Ah, vou fazer um Squad Battler. E aí a minha linha é meio uma parada que tem um pouquinho do AFK Arena, tem uma questão ali do Dislight da vida, tem lá o Marvel, esqueci o nome dele, e aí meio que você fala, eu queria jogadores mais ou menos com esse perfil aqui de gosto. E aí ele te dava, cara, um monte de informações. Só que uma ferramenta mega cara. Tanto que a gente usou a oferta gratuita que eles deram lá pra gente. os 30 dias trial, né? Legal. Exato. Só que aí eles meio que você conseguia meio que desenhar alguns perfis de jogadores. Então o jogador 1 é o cara que gosta das features sociais. O cara joga porque ele tem a guilda, ele tem os amigos dele dentro do jogo, os amigos se Uhum. ajudam, ele faz raid com a galera. Você tinha um outro perfil de jogador, e aí o massa, né? Ele te dava um pouco também o quanto projetado que aquele perfil seria relevante no seu jogo. Então, esse cara do social era 30% dos seus jogadores. Então, assim, só que mesmo uma ferramenta porrada, com custo caro e tudo mais, com um monte de informação, ainda assim é um chute. É. Porque quem vai decidir o escopo do jogo é você, a oportunidade. E aí, no caso, a oportunidade que a gente escolheu, a gente arriscou demais. E aí os jogadores não entenderam o nosso jogo e eles não gostaram do jogo. Porque a Hum. gente saiu muito fora do que a galera já conhecia, assim. O escopo deles, né? Sim, entendi. Exato. Então, e aí, assim, a gente se arriscou e não deu certo. Mas acho que, cara, a gente fazia muita pesquisa no Facebook, é meio caído hoje em dia, né? Cada vez mais, mas É. acho que ainda é uma fonte de informações boa. A gente olhava muito comunidades, Discord. A gente olhava bastante para Discord dos jogos que a gente estava querendo meio que entrar e se inspirar neles. Então, tem como fazer essas pesquisas, mas é um pouco mais difícil, porque você tem que correr um pouquinho mais atrás da informação. Total. Bom, eu queria já ir. Vamos voltar um pouquinho para os problemas, né, e oportunidades. Eu queria entender com vocês, né, dado todo esse histórico que vocês já tiveram, trabalharam em vários projetos, houve ou vocês acreditam que é possível durante o processo de design que eu entenda que tem um problema ou oportunidade que realmente não faz sentido eu continuar investigando em cima dele ou tentar resolver ele? Vai, sim, sim, com certeza. É, eu acho que tem muito a ver com priorização, né? Porque quando você está fazendo o jogo, você não para de ter ideias do que é que você poderia fazer naquele jogo. Os seus jogadores não param de sugerir ideias do que é que poderia ser melhor, ou do que é que está ruim para você fazer. Nossa senhora. E todo mundo que está analisando o jogo, das diversas áreas, com certeza também tem um monte de coisa que gostaria de fazer. Ou seja,
o seu universo de coisas que você pode fazer no seu jogo é infinitamente maior do que as coisas que você de fato pode fazer com o time que você tem no tempo que você tem. Então vai muito a ver com priorização, né? Tipo, o que é que você vai atacar? Tipo, aí a gente já sairia um pouco de tipo de falar sobre problemas para falar sobre tipo métodos de priorização, né? Como é que você escolhe os problemas ou as oportunidades que você vai querer atacar, né? E aí, enfim, aí já entra tipo, qual é o seu foco no momento, né? O meu foco é tipo incrementar a monetização do meu jogo, o meu foco é melhorar a retenção, o meu foco é aumentar a base de usuários, esse tipo de coisa, assim. E aí você vai aprofundando, né? Dentro desse seu macro objetivo, quais são os problemas e oportunidades que fazem sentido que você vai querer atacar, né? Claro que eventualmente pode parecer um super problema que vai tipo, se sobrepor a tudo isso, né? Por exemplo, você pode estar pensando muito em monetização no seu jogo, mas aí você subiu uma release que deu pau no seu loading, e aí você gera um exemplo aí. Ah, meu loading baixou de 30 segundos para 10, aí pode ser meu loading aumentou de 30 segundos para 5 minutos e o aplicativo congelou. Uhum. Então, o time vai parar de tipo, não, agora eu não vou pensar mais em monetização, porque nesse momento eu preciso resolver esse danado desse loading. E aí vai lá, resolve, depois volta pro processo normal, né? De desenvolvimento e priorização. Mas eu acho que, tipo, teria esse shift na mentalidade, né? Tipo, beleza, o que é que a gente está atacando de maneira mais macro e o que é que faz sentido a gente atacar em termos de problemas e oportunidades que fazem sentido para esse objetivo que a gente traçou. O que eu adicionaria na fala do Calado é muito aquela questão da gente fazer um recorte bom do problema. Hoje o que a gente está fazendo na Lumen também é a gente está tentando entender o que a gente vai produzir, sei lá, para os próximos 3 meses de features, de melhorias, de elementos novos para o jogo que a gente está trabalhando, lá o Ramp Paradise, mas tudo começa dos nossos objetivos, das perguntas que a gente tem que a gente quer resolver de alguma forma. Então, de novo, né? Se você não tem isso bem feito e priorizado, você não sabe exatamente o que você deveria estar atacando. Então, e cara, é o que o Calado falou. Você sempre vai ter mais ideias do que tempo ou equipe para fazer. Qual que é o mais importante de ser resolvido? E aí você precisa ter isso claro desde o começo, para você não gastar tempo discutindo com as pessoas do seu time e o que vocês deveriam estar trabalhando. Se você tem isso definido, tá claro. Olha, vamos atacar a retenção do jogo para aumentar de 40% para 45%. Esse é o objetivo principal. Beleza, é isso. Independente do que acontecer, a gente tem que chegar nesse valor. Então, é meio cruel, assim, cara, se você for parar pra pensar, que às vezes tem muita ideia legal que você tem, mas por N razões, especialmente escopo e time, acaba caindo, porque você tem outras prioridades para atacar naquele momento. Quantos documentos foram feitos e nunca foram desenvolvidos, né? De A ideias, gente falava lá na TEPS que o jogo era mais legal no Confluence, na Aham. documentação, do que o jogo de verdade. Total, total. Nossa senhora. Mas é o que vocês falaram, né? E é interessante você comentar sobre tem que ter essa visão, né? Tipo, a gente tá querendo fazer isso, né? O 40 ou 45 que você comentou. Porque eu já vi muitos casos onde o PM quer fazer melhorar a retenção, mas os devs queriam, na verdade, melhorar a experiência do primeiro dia, e aí fica se questionando, não, por que a gente está fazendo essa tarefa? Porque não foi alinhado, sabe? Eu acho que é uma outra questão também bem Exato. importante, é o alinhamento de É. por que a gente vai resolver esse problema e não o outro problema, sabe? Que isso gera muita confusão em desenvolvimento, principalmente quando não tem essa pessoa que é o PM que tenta explicar para as pessoas, né? Colocar os panos na mesa, né? Falar, ó, estamos atacando isso para melhorar essa retenção, sabe? Eu acho que na grande maioria dos projetos que eu trabalhei, não era tão claro exatamente por que a gente Sim. está fazendo essa feature nova que caiu de paraquedas para a gente, sabe? Ah, não, porque algum cara falou lá de cima que deveria ser feito. Aí você fala, porra, cara, mas não acho que. Eu acho que tem essa outra possibilidade que vai melhorar tão quanto ou melhor esse problema que você está falando para mim, sabe?
E é Uhum. um questionamento muito de vai e vem, né? E tem que ter essa explicação e essa passagem, né, de alinhamento. Eu não sei como tem sido aí com vocês e tal, mas eu vejo que tem muitas empresas que o fazer a solução tem mais valor do que definir para que a gente está fazendo. Uhum, uhum. Então, é muito assim, ah, beleza, vamos fazer isso, isso. Mas o parar, gastar um tempo pensando, formulando as perguntas, o que que a gente quer resolver, a priorização, muitas vezes acaba caindo para depois, assim. E aí, aí eu acho que é o erro, né? A gente gastar mais tempo tentando fazer alguma coisa que a gente não entende direito o porquê está sendo feito, ou qual o objetivo, ou o que aquilo vai resolver, do que a gente tentar entender esse recorte que a gente está fazendo, tentar entender o problema que está tentando ser resolvido, porque assim, a partir do momento que o problema está claro, existem N soluções que a Exato. gente pode assumir. Então, e eu vejo que cai muito isso, né? A galera acaba entrando muito mais nessa questão da, entre aspas, né, produtividade, de fazer coisas, de entregar coisas, de implementar coisas, do que de entender o problema. E no caso da gente, tipo, quanto melhor a gente entende o problema, mais eficaz a gente é para propor uma solução que vai resolver aquele problema, né? É mais certeiro, né? A gente é, Uhum, com certeza. Exato. exato. Eu posso ser fanboy? Por favor. Não tá autorizado a ser fanboy aqui também, né? Tá autorizado, tá Cara, quem autorizado. tá... Pode falar palavrão e ser fanboy, as duas coisas liberadas. Boa. Quem tá jogando Zelda, Tears of the Kingdom? Não, que tipo, é uma coisa que eu já ficava, tipo, fantasiando como é que tinha sido no Breath of the Wild. É, que, enfim, Uhum, todo mundo que já jogou aquele jogo saca que, tipo, aquele jogo é sobre exploração, né? uhum. E Uhum. aí, no Breath of the Wild, eu ficava pensando, bicho, eu ficava, porra, como é que deve ser os game designers lá do Zelda tomando decisões, né? E aí eu acho que não é tanto a conversa sobre problema, é mais sobre oportunidades e, tipo, ter um pilar de design muito claro, né? E aí, na minha fantasia lá dos game designers, era, tipo, todos eles numa sala, olhando para um quadro gigante, assim. No meio do quadro estava escrito exploração. E aí, ao redor do nome exploração, estavam escritos todos os outros sistemas do jogo que o jogo tem, né? Sim. Tipo, e aí é como é que você consegue conectar esse sistema aqui com exploração. Vou dar um exemplo, para quem jogou Zelda vai entender. Como é que você conecta narrativa com exploração? Aí, porra, bicho, que tal a gente dizer que Link perdeu a memória e a gente vai espalhar pelo mapa gigante locais que quando ele chega no local ele lembra do que aconteceu. E assim a gente conta a Uhum. história. E aí, tipo, quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a, tipo, fazer esses links, né? Que, tipo, todas as decisões que o time de design tomou lá atrás, tipo, convergiam para a exploração. E aí, quando eu comecei a jogar o Tears of the Kingdom agora, eu vi que isso foi exacerbado, mais ainda, tipo, Legal, legal, né? eles puxaram mais coisa ainda para a exploração, né? E aí, eu acho que, tipo, não é bem, como eu falei, não é bem um problema, mas o problema pode ser tanto esse norte, né? No caso do pessoal lá de Zelda, é essa coisa tipo, ó, seu norte é a exploração e você vai tomar suas decisões de design de modo a você fortalecer esse pilar aqui que é a exploração. E aí, no caso da gente falando de problema, se você entende bem o problema, você vai tomar a sua decisão de modo que ela tenha mais chance de resolver aquele problema ali, né? Uhum. Logo, se você não entende aquele problema muito bem, se você está só, tipo, recebendo uma demanda que alguém trouxe, você não entende bem por que que você está fazendo aquilo, por que aquele problema existe, como é que você poderia resolver, a chance de você propor uma solução que vai, de fato, resolver aquilo ali diminui bastante, né? E uma coisa que eu queria adicionar, gente, ó, eu sou uma pessoa que sofre muito para dar resposta na ponta da língua. Tipo, o John Zera me traz um problema de design, eu falo, não, cara, vamos fazer isso. Eu tenho muito problema com isso. E tem muita gente que acaba fazendo isso e tem ideias muito boas, assim. Se você não é essa pessoa, não se preocupa.
A gente não é assim também, grande parte de nós. E eu acho que esse papo aqui é um pouco para desmistificar que o game designer é o cara que vai dar todas as soluções, vai ter a solução na ponta da língua, a primeira solução que vier vai ser a melhor de todas. Na verdade, não. Eu acho que é isso que vale a pena a gente entender que tem um processo, que você pode ter um momento de exploração, de profundidade, de entendimento, porque, cara, é muito difícil você tomar uma decisão. Primeiro, para você tomar essa decisão, você tem que estar munido de várias informações e depois você convencer as pessoas de que aquela sua decisão é muito boa. E acho que aí é o outro buraco que a gente tem quando a gente está falando de problemas. Eu acho que conforme eu fui ficando, pode-se dizer, mais sênior na indústria, né? Eu comecei a ser mais criterioso com as minhas decisões. E elas Uhum. começaram a. Eu comecei a me preocupar mais com as respostas que eu dava para as questões dos problemas, né? Então eu comecei a me, me munir mais, como você falou, né? Com mais dados para tentar falar por que que isso aqui que eu estou bolando, né? Ou fazendo essa proposta realmente ia funcionar ou não, né? Por que que essa proposta tem mais chances de dar certo do que a outra? É bastante isso mesmo, né? No final das contas, a gente não é o cara que vai. Eu sei de cor como funciona todos os sistemas, tudo bem, mas como é que eu faço alguma coisa nova, né? Exato, bem isso mesmo. E eu acho que, só para fechar, eu acho que tem muita gente que tem essa visão, assim, que o GD tem que marretar a decisão logo de cara e tomar a decisão ali na hora. Teve vários casos que eu já passei, assim, de você não dar uma resposta na hora, mostrava que você não conhecia o jogo ou não sabia Uhum. como resolver o problema. Que é uma parada meio injusta, né? Porque na real a gente precisa perguntar mais, entender mais para poder dar essa solução, sabe? E uma pesquisa recente, e aí eu não vou saber da onde foi essa pesquisa, vamos dizer que foi da USP, só porque foda-se, né? Ela foi provada que pessoas mais sêniores, eu acho que no título que foi vendido era pessoas mais inteligentes, mas na verdade era pessoas mais sêniores, elas tendem a passar mais tempo numa solução de um problema, principalmente porque exatamente isso que vocês estavam explorando, de que a pessoa começa a ver mais camadas. Então, ao invés de tipo, pô, o problema X soluciona assim, a pessoa começa a entender, peraí, não, tem os stakeholders, tem o meu jogador, tem esse problema aqui do sistema, então ele começa a entender mais camadas e ele começa a passar mais tempo naquela solução, mais ele se destrincha, mais ele quebra aquele problema para tentar achar uma solução, não que resolva todos os detalhes do problema, mas que atenda melhor aquele problema de uma forma de solucionar tudo no que é encaixado, né? Então, eu acho que o que vocês estavam falando é essencial de saber que, pô, a primeira solução normalmente é uma solução bem ruim, na verdade. Se você pensa, se foi fácil pensar na sua solução, é porque não era um problema, né? É porque tava, ou é um problema muito gritante, todo mundo já sabia disso. Mas uma coisa que a gente comentou aqui bastante, e eu queria explorar um pouquinho mais, o John me cortou da pauta, mas eu vou voltar com isso, mentira. Mas eu acho que a gente falou bastante de dados, né? Tanto quantitativos como qualitativos aqui em algum momento, quando a gente falou de pesquisa com o usuário. Mas eu queria entender um pouquinho por que eu deveria olhar para os dados, e seja eles quantitativos e qualitativos, e se, tipo, fiz uma pesquisa com o usuário, o que o usuário diz, eu não gosto como esse sistema de batalha aí funciona, John. Eu deveria simplesmente mudar o sistema de batalha, tirar o sistema de batalha do jogo do John, ou, ou ele me explica de uma outra forma? Felipe, você que estudou design a fundo, me explica um pouquinho sobre isso. Sobre essa parte do usuário em si, é aquela coisa, né? Tipo, a gente vai se aproximar do jogador, mas é muito mais num caráter de observação. O jogador, ele não é um designer. Ele pode achar que ele sabe qual é a melhor feature que você deveria desenvolver para aquele produto, mas a chance daquilo ali ser alguma coisa de fato efetiva é baixíssima.
Então, não é você perguntar para ele como se ele fosse lhe dar a solução. É muito mais do tipo, ou você observar como é que ele usa o seu jogo e você conseguir analisar aquilo e identificar alguma coisa que você pode atacar, ou então você fazer perguntas muito mais focadas, que aí sim, tipo, ele não vai estar lhe dando uma feature, ele vai estar lhe dando uma percepção que ele teve a respeito de uma coisa. Sabe, por exemplo, sei lá, vou fazer uma pesquisa com um jogador lá no PKXD. O jogador caiu no meio do mundo, tem uns 6 prédios ao redor dele. E aí eu vou perguntar para ele, qual dos 6 prédios te chamou mais a atenção? E aí ele vai dizer, ah, foi aquele ali. Eu vou dizer, por quê? Ah, por causa disso, 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 disso. Aí você, beleza, entendi. Aí pergunta isso para o outro, pergunta isso para o outro, e aí você vai montar um panorama de como é que os prédios do seu ambiente chamam a atenção do jogador, e aí você consegue trabalhar em cima daquilo, sabe? Não é você chegar e falar para ele, tipo, por exemplo, como é que você acha que o mundo do PKXD deveria ser? Que aí é a chance do jogador chegar e falar, eu acho que deveria ter uma ilha hospital, uma ilha medieval, e você poder ficar mexendo no posicionamento de cada prédio o quanto você quisesse. Que vai ser uma coisa completamente real e que só funciona para ele ali, sabe? E aí você mantém essa distância para você observar e analisar, e você faz perguntas muito mais focadas, né? Que assim você consegue de fato aprender com o seu jogador e não tipo o seu jogador faz design para você, sabe? E eu tô achando que eu só respondi uma parte da sua pergunta, Pedro. Não, então, eu acho que você está respondendo ela assim, e você respondeu sobre a parte do qualitativo, né? Tipo, né, eu preciso olhar o qualitativo, mas não necessariamente o que o jogador diz. Mas o quantitativo, aí fica essa pergunta, será que também tem esse cenário? Porque o quantitativo ele é mais frio, né? Ele pode te dizer, Sim, a sua retenção está caindo, e mesmo que você explore um pouquinho mais, você vai encontrar aquele problema, mas ele não vai te dizer por que aquilo está acontecendo. Como é exato. que eu identifico que aquilo é um problema? Aí eu acho que é justamente onde você começa a pegar as expertises de diferentes profissionais. Tipo, essa primeira métrica que você viu, que está acontecendo alguma coisa que você quer aprofundar, é apenas o ponto de partida. Tipo, pô, beleza, eu tô vendo que tá, por exemplo, sei lá, você tá vendo, analisando um funil de level do seu jogo. E você tá vendo, tipo, aquele caso clássico de game design, né? Tá tendo um drop de tal level, de tal level para tal level. O que é que tá acontecendo ali? E aí, por exemplo, se você for falar com o level designer, ele vai, tipo, tentar entender como é que ele montou aquele level, se o level está muito difícil, se está muito fácil, por exemplo. Se você for falar com o dev vai pensar, putz, será que tem algum problema de desempenho que está bugando o jogo ali e a galera está travando e está saindo? Sabe, tipo, já vai mudar completamente a observação. Assim, sei lá, se você for falar com o artista pode pensar, putz, já foi exatamente naquele level ali que eu mudei o estilo artístico. Será que o pessoal tá chegando ali e tá achando que, tipo, o background tá horrível, os elementos que eu tô utilizando não são tão legais assim, sabe? Enfim. E aí eu acho que, tipo, é esse momento que você faz uso da expertise das pessoas que estão ali, né? Para colaborar com você, para entender melhor aquele problema que você tá atacando, né? Mas também tem outro aspecto nessa parte mais quantitativa, né? Que, tipo, não é só você analisar as métricas. Por exemplo, eu adoro ter troca com o pessoal do time de data quando eles conseguem trazer análises para mim. E, tipo, análises não é bem, tipo, só trazer a métrica. Análise é dizer, eita, ó, a gente está analisando aqui a primeira sessão do jogador e aí a gente viu que o jogador que joga o minigame A tem 50% mais chance de vir jogar no outro dia do que o jogador que joga o minigame B. Ou seja, tem alguma coisa no minigame A ali que faz o jogador querer voltar. E aí, mesmo isso, não quer dizer que é o minigame A, sabe? Tipo, pode ser um NPC que tá na frente do minigame A, que ele é, tipo, super carismático, sabe? Aí as pessoas que estão indo pro minigame A viram aquele NPC ali, acharam ele massa e querem ficar jogando o jogo porque se apaixonaram por aquele NPC, por exemplo. Mas, tipo, essa análise qualitativa pode trazer mais insights além da métrica em si. E aí eu acho isso super importante também. Então, tipo, resumindo, a métrica pode ser um ponto de partida, como pode ser um indício fortíssimo também
mas que você precisa aprofundar, seja na sua análise como profissional de game design ou de qualquer outra área, e essa análise tem que ser complementada pelas pessoas das outras áreas, né? Perfeito. Bom, gente, legal. A gente já pegou os dados com o time de data, né? Fez algumas análises. A gente também já conseguiu pegar algumas informações dos jogadores e tal. A gente está conseguindo montar algumas. Tem muito dado que a gente coletou, né? Como eu faço então agora para formular hipóteses baseado nessas informações que eu tenho, sabe? E também como depois disso eu formulo as soluções, pode-se dizer assim, né? A partir desses dados todos que eu tenho, como é que eu faço o próximo passo? Como eu avanço isso? Como vocês, quando vocês têm esses montes de dados, fazem? Eu acho que do meu lado, Johnzera, normalmente quando a gente tem as informações, a gente está nesse ponto de levantar as hipóteses, eu gosto muito de trabalhar com o time. Uhum. Porque, beleza, eu posso sentar e levantar as hipóteses da minha cabeça, mas era o que a gente estava conversando antes, né? Você ter perspectiva de outras áreas nesse momento é muito bom. Então, o meu trabalho nesse momento seria meio que apresentar o que está acontecendo no jogo, não enviesando a galera, falando, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, mas apresentar meio que os fatos, assim. Olha, estamos perdendo o jogador nesse momento. Quando o jogador abre o nível X, está acontecendo isso, isso, isso. Quando ele está tentando carregar o jogo, acontece isso, isso, isso. Então, meio que apresentar esses fatos do cenário, de como o jogo está se comportando agora, ou se for uma coisa mais qualitativa, mostrar os trechos que eu achei interessante do vídeo da pessoa, da gravação da pessoa, da gameplay da pessoa, para ir junto com o resto do time, a gente começar a levantar as hipóteses do que pode estar acontecendo ali, das várias perspectivas, game design, arte, desenvolvimento, produção, produto e toda data e todas as outras áreas que estiverem ali disponíveis. Então, eu acabo fazendo um pouco mais nesse sentido, porque eu acho que às vezes é até mais rápido a passagem da informação, e normalmente as hipóteses saem melhores também, Pode crer. porque tem várias pessoas olhando para aquilo lá. Mais mentes pensantes em cima do negócio, né? Com certeza, né? Exato. E cada um puxando para o seu lado, né? Uhum. Sardinha, né? Total. Boa, eu acho que a gente já entende agora como formular hipóteses, né? Como a gente pega esse cenário. E a gente falou de muitas coisas que ajudam a explorar todo esse banco de problema, né? Mas que outros fatores podem ajudar a gente a explorar um problema além do processo comum, assim? Já foi falado, por exemplo, um stakeholder pode simplesmente dizer, vamos fazer isso. Pode ser um problema, por exemplo, de fora do nosso controle, como a Apple dizer, ó, a partir de agora, caixa não é algo que a gente deseja mais dentro da nossa loja. Então, quais outros fatores podem ajudar a explorar esses problemas? Quintana, você que tem trabalhado aí mais próximo de outras empresas, o que é que tu tem visto? Boa. Quando a gente fala de fatores que podem ajudar a explorar o problema, o que eu tenho visto muito é a parte de entender bem o mercado. O que tem acontecido ultimamente, assim, os nossos parceiros, eles têm trazido muitas análises de mercado mais relacionados a tendências do que está acontecendo no mercado. Então, e por que isso é interessante para nós, né? Na pergunta anterior, a gente está falando de formular hipóteses e tudo mais. Só que isso é tudo dentro do time de desenvolvimento, que são pessoas que, querendo ou não, estão enviesadas pela empresa que eles estão trabalhando ou pelo jogo que está sendo trabalhado. Quando a gente consegue esse contato com as outras empresas, parceiros e tudo mais, eles acabam trazendo uma outra visão do negócio que talvez ajude a gente a conseguir divergir um pouquinho mais das soluções para tentar explorar um pouco melhor o problema. Uma outra coisa que a gente faz bastante também lá na Lumen é muito a questão de consultoria.
Lá a gente tem bastante acesso a vários consultores do mercado. Tem galera que já trabalhou na Riot, na Scopely, na Zeptolab e tudo mais, que são pessoas que hoje são consultores. Então, normalmente, quando a gente está travado com alguma coisa, ou a gente não tem tanta certeza, ou, no mínimo, a gente quer uma outra visão, a gente acaba trazendo essas pessoas de experiências diferentes de fora para tentar trazer um novo olhar para aquele problema que a gente está tentando resolver. Meio que talvez tentar validar as hipóteses que a gente traçou, ou se realmente o problema que a gente desenhou ele está bem solidificado, ou se tem mais coisas para serem exploradas. Uhum. Então, hoje na Lume a gente tem trabalhado muito nesse sentido, assim, tentando trazer pessoas de fora ou empresas de fora com conhecimento do mercado que a gente está atuando para aí, através da experiência deles, que é muito grande, a gente ter esse input de outras visões que podem ajudar a gente aí na construção. Muito bom. E aí eu queria explorar um negócio que eu acho que o Felipe pode falar bastante, que é o concorrente também, né? Eu acho que o concorrente ele também pode se tornar um fator que vai motivar você a explorar mais problemas. Seja aquele concorrente direto, quando a gente pode comparar, é, sei lá, o Clash of Clans e qualquer outro jogo Clash. Golf Clash e Tennis Clash, eu acho que são jogos bem possíveis de comparar um ao outro, assim, concorrentes diretos. Mas também tem um fato, por exemplo, na Afterverse, eu lembro que vocês acabaram colocando a Hello Kitty dentro do jogo, porque é uma coisa que vocês entenderam que faz parte do universo do jogador, né? Tipo, Sim. faz parte do que eles estão pedindo, e como você falou já hoje aqui, eles produzem vídeos para o YouTube e você entende que aquilo gera um buzz na comunidade que pode influenciar dentro do jogo, né? Então eu queria ver um pouquinho de tu. Como é que fatores como concorrentes a comunidade e a mídia influencia dentro do jogo? Influencia muito, principalmente por ser um jogo de roleplay, né? E aí eu vou responder isso de uma maneira mais metódica, mas tipo, para dar um exemplo de como influencia por ser um jogo de roleplay, sandbox, etc., é muito comum você ver no YouTube ou você ver os players jogando, eles tentando criar personagens dentro do PKXD com elementos específicos. Eu acho que, enfim, Quintana viu muito isso também, né? Sei lá, tipo, pô, hoje eu quero ser o Sonic dentro do PKXD. Sim. E aí o jogador vai lá, se veste todo de azul, sabe? Enfim, Que da bota peça hora. de roupa que parece de alguma forma e tal, enfim. Eles estão sempre, tipo, o que eles veem fora, eles tentam fazer dentro do PKXD de alguma forma. Por exemplo, agora tá sendo a Barbie, né? Tipo, tá saindo, quer dizer, agora não, né? Não sei quando, como é que é. Mas sim, estamos na época da Barbie, né? Então. Exatamente. Aí, por exemplo, com certeza agora tem muita gente jogando PKXD brincando de Barbie lá dentro. Por mais que a gente não tenha absolutamente nada da Barbie lá. Mas aí a gente tem, tipo, cabelos parecidos, roupas parecidas, móveis e casas que poderiam ser, tipo, coisas da Barbie, sabe? Enfim, com certeza tem muita gente lá tentando utilizar o PKXD para brincar de Barbie. E aí, quando você extrapola isso, né? A gente entender o que é que está presente no universo que cerca o jogador da gente, ajuda muito a gente na tomada de decisão, né? Aí pode ser de fato uma coisa de um concorrente barra referência, né? A gente entender, pô, bicho, eles estão jogando muito determinado jogo, que eles são muito bons nessa coisa aqui, que a gente poderia fazer algo parecido, sabe? Ou então pode não necessariamente ser um concorrente da gente. Por exemplo, a gente aprendeu muito esse ano que os nossos jogadores eles adoram jogos de friendly horror, por exemplo, Rainbow Friends. O Rainbow Friends não é um concorrente do PKXD, mas os nossos jogadores adoram esse tipo de jogo. Que Então, doideira. como é que a gente pode fazer alguma coisa no jogo da gente para que eles tenham uma experiência mais parecida com isso? Sabe? Por exemplo, a gente pode lançar móveis assustadores para você montar uma casa mal assombrada, sabe? Uhum. Aí tudo isso meio que influencia a maneira, tipo, determinado conteúdo que a gente vai fazer, determinada feature que a gente vai fazer.
né? Então a gente está sempre tentando entender, tanto em termos de mercado, né? O que é que está mais próximo da gente, o que é que concorre com a gente, mas como o Pietro falou, o que é que está acontecendo no universo do jogador, da gente, e como é que ele está tentando imprimir esse universo dentro do jogo da gente. Quintana, quer adicionar alguma coisa ou fechou? Não, do meu lado eu quero ver a galera tentando fazer o Oppenheimer dentro do PKXD, É explodindo a verdade. bomba atômica. Vai ser massa. Vai ter. Deve ter alguém com chapéuzinho, com terninho lá Não, com também. certeza. Eu lembrei de quando o Calado falou, tinha a galera que fazia, desafio do Deadpool, desafio do Round Six, Uhum. desafio de não sei o que lá. Era muito engraçado, cara. Esse Round 6 foi foda mesmo. Que legal, caraca. Aham. E aí eu acho que a gente falou bastante aqui sobre essa exploração, como você explora. Em alguns momentos a gente falou que você tem que ser o dono dessa ideia, desse problema também. E aí eu queria saber como é que a gente, de vocês, né, dicas, e vamos lá, vocês já foram professores, dois líderes também, então vocês têm essa habilidade, a gente sabe. É, dicas para eu apresentar esses problemas para os meus stakeholders eles comprarem esses problemas. Então, não é só eu chegar ali e dizer, ó, eu tô vindo aqui com um problema X e eu acho que isso é um problema. Tem todo um por trás, né? Tem toda uma apresentação que você deve fazer. Como vocês apresentam esse problema? Quais são as técnicas que vocês utilizam ali no dia a dia quando você quer convencer que aquilo é uma oportunidade válida dentro do jogo, né? Então, Quintana, você que é professor, tem explicado aí bastante para os seus alunos, como é que você apresenta isso? Cara, eu acho que é a parte mais difícil de toda essa conversa que a gente está tendo. Porque você achar o problema, se você sabe aonde olhar, ou como buscar isso, ou você ter uma ideia ali do que você já quer atacar, é, é mais fácil do que você pegar e convencer pessoas de que aquilo é um problema de verdade que precisa ser resolvido. Porque vai muito de como você vai mostrar isso e como você vai enquadrar esse problema dentro de todos os outros problemas que outras pessoas ou você mesmo está apresentando para a empresa. Então, cara, acho que esse é o ponto mais difícil. Primeiro, a prática. Eu acho que você fazer esse processo várias vezes, trazendo as informações, trazendo os fatos antes da solução, eu acho que é o principal. Se você já chegar, não, nós deveríamos fazer isso, isso, isso e isso, sem apresentar o contexto bem e mostrar para as pessoas por que aquilo é um problema e fazer as pessoas entenderem que aquilo é um problema, eu acho que é o maior erro. Porque se a pessoa não entender o problema que está sendo resolvido, ela ou vai achar que essa solução não faz sentido, ou que aquilo não é um problema real que precisa ser resolvido, então a solução que você está propondo não é necessária. Então, acho que esse é um ponto, a gente tentar trazer, dar esse contexto do porquê que aquilo é um problema. Voltando ali ao caso da guilda, eu consegui convencer a galera que aquilo era um problema quando eu mostrei dentro do jogo como era a experiência de um jogador que estava começando a jogar o nosso jogo. E aí você entrava, abria as guildas, tinha 50 guildas com uma ou duas pessoas e nenhuma delas eu conseguia entrar, porque elas estavam travadas, porque essas pessoas não queriam jogar com mais gente. Uhum. E aí, nesse momento, a galera se pegou, putz, cara, isso aqui é um problema. A gente tem todo um sistema massa, interessante, de sociabilização, que a gente sabe que segura a galera, só que o jogador não tá vendo isso. E aí eu consegui convencer a galera que aquilo era um problema que precisava ser resolvido. Então, eu acho que é você tentar montar essa narrativa. Primeiro do porquê que aquilo é um problema para o jogador. Não fala, e acho que a primeira coisa que a galera deveria evitar também, falar o eu acho. Eu acho que isso é um problema. Entendeu? Porque, cara, a empresa, ela não quer saber o que você acha. Às vezes você não é nem o público-alvo do jogo. Mas se você conseguir enquadrar aquilo na perspectiva do jogador e por que que aquilo é ruim ou deveria ser melhorado ou que tem potencial de ser melhor ainda,
aí já muda um pouco esse contexto. Você está tirando a sua opinião pessoal para tentar colocar a perspectiva do jogador. E prática, não tem como. Acho que essa é a maior dica aí que eu posso dar pro pessoal. Eu vou puxar uma coisa para complementar, que na verdade foi o Pietro que disse, né, baseado lá na pesquisa da USP, né, que é aquela coisa de que pessoas mais seniors tendem a pensar mais a respeito do problema. E eu acho que isso também é uma parte fundamental de você conseguir gerar esse convencimento nas outras pessoas de que o que você está propondo é uma solução muito boa, né? Quando você consegue, de fato, parar e pensar com calma a respeito do problema, da feature que você está propondo, você consegue mostrar que você pensou em N possibilidades e que você analisou os prós e contras de cada uma, né? E que, tipo, você teve todo um processo e que por causa desse processo você está convencido de que aquela solução que você está propondo é de fato a melhor, ajuda muito no convencimento. Eu já notei que várias apresentações de possíveis soluções de feature, etc., que eu consegui convencer um time, aconteceu momentos de que eu recebi questionamentos do time que eu já tinha conseguido prever antes, quando eu estava na parte de design, né? Eu estava pensando, pô, bicho, essa feature poderia ser assim. Eita, mas se for assim, vai acontecer isso que vai ser ruim. Os corner cases, né? Pode dizer, né? Exato. Isso. Exatamente. Às vezes corner case, mas às vezes simplesmente você pensar em, tipo, soluções completamente diferentes, sabe? Sim, sim. Tipo, vamos fazer do jeito A, e aí você pensou também, pô, mas a gente poderia fazer do jeito B, do jeito C e do jeito D. E aí, tipo, o que é que acontece se eu implementar a feature de cada um desses jeitos, né? Quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos? E aí eu já passei por algumas situações que, tipo, nessa parte que eu estava gerando essas várias ideias e avaliando essas ideias, eu cheguei em algumas conclusões, que aí quando eu cheguei para apresentar para o time, eu falei, eu acho que a gente deve ir para uma solução A, e sem nem falar das outras, alguém levantou a mão e fez, por que que a gente não faz tal coisa? Que aí, como eu tinha conseguido ter o tempo de pensar com calma antes, essa sugestão da pessoa tinha sido outra que eu já tinha pensado, igualzinha a que eu já tinha pensado antes, né? Aí eu falava, pô, bicho, é porque eu pensei nisso também, mas eu acho que se a gente fizer isso, vai acontecer tal coisa. A pessoa, pô, é mesmo. Então, tipo, não só eu tenho mais força, mas eu também mostro que, tipo, beleza, eu tô propondo essa solução, mas eu gastei tempo pensando em outros cenários, sabe? E aí as pessoas, tipo, têm mais confiança no que você está propondo, porque elas sabem que você, não, esse cara realmente se debruçou no problema, e se ele tá achando que essa é a melhor solução, é porque provavelmente é mesmo. Vamos nessa. Uhum. É, compra a sua ideia, né? No final, que é o que a Exato. gente quer. O objetivo é esse, né? Durante a apresentação. Muito bom, cara. Que legal. Eu queria só adicionar nesse ponto final que a gente também não está dizendo que você precisa ser o dono de todas as respostas, né, da feature quando você está apresentando. Sim. É diferente se você apresentar com segurança, porque eu acho que tem um ponto de você simplesmente chegar lá e dizer, não, eu acho que deveria implementar assim esse, sei lá, esse piggy bank aqui porque funciona. E a pessoa vai te olhar e dizer, mas por que não? Porque funciona. Tá, isso não é uma resposta. Quando você realmente explora, como o Felipe falou tudo agora, você vai com mais confiança. Mas isso não quer dizer que você também precisa ser o dono de toda a resposta. Eu acho que uma boa apresentação também cabe o momento de você saber ouvir aquele feedback e até dizer, cara, esse é um bom ponto que eu não tinha pensado. Você até pode dizer, eu vejo como isso daqui pode acontecer, mas eu vou refletir sobre o que você está trazendo, mas por enquanto não é algo que está afetando a feature. E segue com o jogo. Total. E você tá meio que tipo direciona as pessoas a contribuírem com a sua proposta nas partes certas. Porque, por exemplo, às vezes se você traz uma coisa que está super aberta, não está muito embasada, podem surgir questionamentos que não vão levar aquele processo de design para frente. Vão só fazer ele ficar andando de lado, sabe? Tudo porque você não, tipo, não tem uma base sólida por trás da solução que você propôs. E aí, se você traz a sua proposta com uma base sólida de análise, de geração de ideia, de avaliação, e você fala, ó, fiz tudo isso, acho que é isso aqui, e você consegue trazer as pessoas até onde você já foi, elas vão levar você para frente. Não vão levar você para os lados ou para trás, sabe? Eu acho que é muito bom também.
Foda. Porra, legal demais, gente. Bom, muito obrigado pelo papo, como a gente sempre fala, né? Muito da hora. Eu acho que muitas das questões que a gente tinha levantado no início foram solucionadas aqui, né? A gente conseguiu passar basicamente pelo fluxo completo, né? Desde da onde vem a ideia, o que que é, ó, da onde vem o problema, né? Como a gente faz, quem que são os donos, como é que a gente faz para usar metodologias para resolver isso, onde eu acho espaço para tentar resolver e tentar colocar uma oportunidade para resolver esse problema, até, claro, a apresentação e trazer, por fim, né, o time todo para trabalhar junto com vocês, para solucionar no final, né, o que a gente quer, solucionar esse problema. Muito obrigado. Então, gente, Quintana, Calado, valeu demais, gente. Eu queria abrir espaço para vocês também divulgarem os seus trampos aí, mas antes eu tenho a pergunta final do GD de bolso, né? Uma clássica, que é sugestões de joguinhos, né? Eu acho que, dados os nossos papos aqui, a gente quer ver os problemas resolvidos. E se não, ótimos jogos que resolveram muitos dos problemas. A gente já citou o Breath of the Wild aqui, que é um incrível solucionador de problemas de exploração, mas outras opções de joguinhos para a galera jogar, que vocês acham que vale a pena, que também pode entrar até na nossa discussão, ou não, só joguinhos que a galera vale a pena experimentar para ver. Boa. Cara, de jogo assim, acho que relacionado a esse tema eu não consigo vir nada à mente, mas um jogo que eu joguei recentemente que ele resolveu uma questão bem interessante assim é o Dodgeball Academia. Não sei se chegaram a jogar esse jogo. Uhum. Sim, eu tô ligado, brasileiro, né? A gente É, até fez um papo com o Toso, que é um outro cara que divulgação de jogos indies, ele comentou do Dodgeball legal. também, eu acho que foi o Pietro até, muito legal. Pô, e eu gosto muito de como eles conseguiram abraçar toda essa temática e criar toda essa narrativa, mecânica, sistemas, mundo da queimada, cara. Na narrativa, seja os diálogos, seja o que acontece, toda a estrutura que eles trabalham ali é muito massa nesse sentido, assim. E, cara, para quem quer um joguinho muito divertido, legal de jogar, assim e com uma pegada muito engraçada, divertida, leve, mas ainda assim desafiador, centrado e tal. O Dodgeball Academy foi um que eu joguei recentemente e, cara, gostei muito. Me surpreendeu bastante assim a qualidade do jogo Uhum. e como que eles conseguiram abraçar essa temática. Tudo é queimada. Como que a gente faz tudo? Todos os conflitos do mundo são resolvidos numa partida de queimada. É muito bom. Tudo, 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 tudo. E conflito, itens, o campeonato que tem, a própria escola, o mundo do jogo vive em volta da queimada. Isso é muito massa. Muito legal, muito legal. Calado, pensou no seu jogo, senão a gente já vai direto pro influencer. Vamos lá. Pensei. Na verdade, pensei, mas cheguei na resposta que eu não vou indicar o jogo, eu vou indicar uma maneira. Ah, legal. Tipo, o que eu acho que tem mais a ver com essa conversa que a gente teve hoje aqui não é um jogo específico. É você ter algum jogo, principalmente que tipo que está em Live Ops, né? Eu sei que também tem outro capítulo de Live Ops, então vocês escutem esse capítulo para entender melhor o que é Live Ops, caso exista essa dúvida. E jogue esse jogo continuamente. Porque você, como game designer, você vai conseguir jogar como game designer, né? Você vai conseguir fazer as suas análises de game design e você eventualmente vai começar a identificar problemas nesse jogo e você vai poder ver como é que o time está resolvendo esses problemas ao longo das atualizações desse jogo. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo de um jogo que eu estava jogando, voltei a jogar recentemente até sair Tears of the Kingdom, né, que aí arruinou minha vida. Eu tinha voltado a jogar Hearthstone, né, que enfim, foi meu jogo mobile, acho que é meu jogo mobile favorito assim todos os tempos, né, que eu passei mais tempo jogando. Acho que eu tinha parado de jogar desde 2019, quando eu entrei na TEPS, né, que eu falei, pô, bicho, eu tenho que jogar outros jogos. E aí parei de jogar Hearthstone para abrir tempo de jogar todos os jogos mobile que eu pudesse na época. E aí, desde o final do ano passado, bateu a vontade de tipo, pô, eu quero voltar para Hearthstone e quero voltar a jogar, né? E aí foi legal eu voltar, porque, tipo, eu voltei meio que um game designer 4 anos mais experiente, né? E aí eu consegui ver o jogo de outra maneira. Uhum. E aí, uma delas foi essa, tu foi, tipo, entendendo melhor os problemas que estavam aparecendo ali dentro do jogo, né? Problema de balance, problema de monetização que eles estavam tendo, né? Por exemplo,
como várias empresas de mobile, eles tiveram aquele problema com a IDFA, né? Tipo, ficou muito mais caro para eles trazerem jogadores, então várias empresas, a Blizzard entre elas, tiveram que aumentar o preço das coisas, né? E aí eu estava vendo como é que eles estavam lidando com essa nova economia, né, de ter tipo specs muito mais altos, vendo como é que eles estavam construindo sistemas em volta dessa nova monetização, e principalmente, como eu falei, problema de balance. Tipo, porra, nesses, sei lá, 4 ou 5 meses que eu voltei a jogar de maneira mais pesada, eles erraram a mão no balance algumas vezes, assim, até que eu fiquei até um pouco decepcionado, mas foi interessante ver esse processo, sabe? Tipo, teve uma hora lá que tipo, virou a expansão e o deck que era mais forte na expansão anterior continuou mais forte na expansão seguinte. Putz, Isso é uma sim. falha, isso é uma falha do game design, né? Total, E aí total. eu vendo aquilo, eu digo, putz, bicho, e agora? Ninguém precisa comprar mais um pack porque o mesmo Exato. deck está funcionando. Como é que eles vão resolver isso, né? E aí, enfim, eles foram resolvendo através de várias atualizações, nerfando o personagem, fortalecendo outros e por aí vai. E aí foi muito interessante ver esses problemas aparecendo e sendo solucionados pelo time, né? E aí, por isso que eu acho que para a conversa da gente não é necessariamente um jogo, é mais você acompanhar um jogo e conseguir perceber esse tipo de coisa acontecendo. Deve ter sido interessante também você voltar depois desse bastante tempo que você ficou fora e ver todas as mudanças já de primeira, né? Tipo, porra, Sim. o Hearthstone de 2019 provavelmente é muito diferente, maior, com mais conteúdo e 1 milhão de coisas além do que você tinha antes, né? Essa nova versão. Muito Não, foi, massa, muito foi, massa. foi muito massa. Quando eu parei de jogar, eles não tinham Battle Pass. E quando eu voltei, eles tinham Battle Pass. Uhum. E aí eles mudaram todo o metagame para que você só ganhasse currency, só ganhasse os packs free através do Battle Pass, Ah, na pode trilha crer. free dele, né? Sim. E aí, por exemplo, antes era você tinha as missões, você ganhava dinheiro e você, a cada três vitórias, você ganhava umas moedinhas também. Aí eles mataram essa parte das moedinhas e colocaram que as missões agora não dão moedas, elas lhe dão experiência pro Battle Pass. E aí, tipo, um monte de coisa que eles ficaram convergindo pra lá, sabe? Enfim, foi bem legal de ver isso também. Massa, que legal, cara. Então, tá aí, a indicação é joga Hearthstone pra, pra você ver Fale como mal é do que é Balance o jogo. depois, pois é. Pra depois discutir. Resumindo, Massa. Eu tenho uma indicação muito boa, assim, de jogo, que é o Marvel Snap. E aí eu já recomendo ver a palestra que o Ben Brode fez esse ano na GDC. É uma palestra muito boa e ela fala exatamente sobre esse processo todo que a gente trouxe aqui. Ele conta como surgiu o Marvel Snap, quais eram os problemas que ele tinha, como ele solucionou esses problemas, como ele iterou sobre os problemas. Então eu recomendo muito essa palestra. E se você faz um tempo que largou o Marvel Snap, dá uma voltada nele, assim como o Felipe recomendou do Hearthstone, volta no Marvel Snap, vê como ele tá diferente do que foi lá no começo, do que o Ben Brode sugeriu como seria. É muito interessante essa palestra, recomendo bastante. Bom, mas agora eu tô encafifado pra saber quem que é esse influencer ou pessoa que você vai indicar, cara. Pelo amor de Deus. Conta pra gente. Ah, é um cara que eu descobri através do Deconstructor Fun, né? Que eles têm um podcast. E aí eles têm aquele This Week in Gaming. E aí é um daqueles caras, é um cara chamado Philip Black. Não sei se vocês conhecem ele. eu trabalhei com ele Você trabalhou com ele? Que lá Ah, massa! que legal. Aham. Como consultor, foi? Ele trabalhou comigo no projeto do Dreamweaver. Aham. Ah, que massa, velho. Aí pronto, tipo, ele tem um blog, né, que é Game Economist Consulting, e aí eu me inscrevi na newsletter desse blog, e aí, vez ou outra, do nada, chega um e-mail incrível para mim. Que da hora. E aí, Hum. pronto. Eu tô lendo bastante as coisas que ele manda para mim, assim, tô achando bem interessante. Boa. Quintana, tem alguma indicação? Pietro? Cara, do meu lado, não é bem um influencer, é um cara de outra área. Vocês conhecem um ator chamado Bill Hader? Bill Hader? Acho que não, cara. Acho que não. Por nome assim, É, eu sou ruim de nome, né? É o que fez Harry? ele é aquele ator que fez aquela série da HBO chamada Barry, Barry, que ele é um. Barry. Isso, esse cara mesmo. E, esses dias eu vi no, acho que foi no Twitter, um vídeo dele, cara, é uma parada que eu acho que relaciona muito com o que a gente está falando hoje, assim, especialmente naquele momento
de como você decide o que aplicar dentro do seu jogo, o que você ouve do seu jogador, né? E aí, esse cara, o Bill Hader, ele além de ator, ele é escritor, e ele tem um vídeo dele de 1 minuto, mais ou menos, que ele fala algumas das coisas que ele aprendeu, né? E uma parada me pegou muito, que ele fala assim, para você, cara, tem uma ideia, vai lá, e a mesma coisa com a gente, né? Cara, tem uma ideia de jogo, põe no papel, faz, itera, e apresenta para as outras pessoas, né? Que é um pouco dessa questão do teste que a gente estava falando, né? Vou testar com o meu jogador para coletar informações e tal. E aí, o que eu achei massa que ele falou é que, assim, se a pessoa sim falar como ela está sentindo ou o que ela está pensando sobre aquilo, ela está certa, porque é relacionado à experiência dela. Uhum. Mas se for alguma coisa que ela está tentando, se ela falar para você como resolver aquilo, ela está errada, porque é um pouco daquilo que o Calado falou, né? O jogador, ele não é um desenvolvedor de jogos, ele é um jogador. Então, quando ele está falando da experiência própria dele, provavelmente ele tem bastante base no aquilo que ele está falando. A partir do momento que ele te fala, faz isso, faz aquilo outro, como ele não tem esse conhecimento, ele vai estar errado. Uhum. Então, é um vídeo bem bacana que ele soltou e tem várias coisas que ele acaba falando sobre esse processo criativo, né? Porque ele é escritor, mas é um processo criativo que a gente de game design e jogos acaba usando bastante também. Exatamente. Entra no mesmo pacote, né? Uhum, Até do jeito de pensar, até de como está escrevendo um livro ou um roteiro. Muito bom, isso. muito legal, cara. Bom, gente, obrigado pelo papo, valeu, Calado, Quintana, muito foda, como eu comentei, né, um aulão rolou aqui, né, para os nossos especialistas, e, gente, fica aberto aí, divulguem os joguinhos de vocês, contem mais da galera das redes sociais, manda bala, Eu vou seguir a ordem alfabética agora, então. Pô, por favor. mais uma vez, brigadão pelo convite, galera. Eu tava com saudade de vir aqui, na real. Acho que fazia mais de ano que eu não vinha. Não, sério mesmo, é muito massa. Eu sempre gosto de vir. Sempre me sinto desafiado, estimulado a pensar mais sobre as coisas e tal. E sempre aprendo alguma coisa, né? Tanto discutindo com vocês como ouvindo os outros podcasts, assim. Então, vocês sabem que eu sou fã do que vocês vêm fazendo. Há quanto tempo já? 2 anos? Porra, já vai bater 2 anos, cara, Pode crer, não. por aí. Tamo junto. Felizão de estar aqui. E quem quiser entrar em contato comigo, as minhas redes são todas Felipe Calado, praticamente. LinkedIn Felipe Calado, no Instagram também, username é Calado Felipe, caso você queira. Embora meu Instagram eu não falo quase nada, assim, só sou um espectador da vida ali. É passivo, né? Eu no Sim. Twitter, sou muito passivo Pois ali, é. fico só batendo pão pros outros. Boa. Eu tô nessa também. É, gente, acho que acho que a minha rede social mais próxima, assim, é o próprio LinkedIn, né? Tem lá, eu acho que tá como Guilherme Quintana ou Prof. Quintana, alguma coisa assim, o meu nome lá. Mas acho que pelo perfil da Lumen também, ou achando o Pietro de Onzeira, vocês vão me achar também, o próprio Calado. Então tá todo mundo em casa aqui. Show. Porra, é isso. Sigam o Quintana, sigam o Calado, manda pergunta pra eles. Enche o saco dos caras falando como é que eu resolvo esse negócio aqui. Bom, vocês já sabem, né? O de praxe. E siga eles, dá uma moral. E também, claro, né, Pietro? Valeu, cara. Valeu, Quintana, valeu, Felipe. Eu acho que, assim, eu sou muito feliz em poder dizer que a gente tem um time de elite do GD de Bolso, e com certeza vocês fazem parte dele. E é muito, eu acho que foi muito legal debater esse papo, porque a gente está trazendo um pedaço que ele é micro do processo, mas que pouca gente se importa, né, em falar sobre isso. Eu acho que a gente aprende pouco sobre isso daí, e é muito legal ouvir pessoas com experiência que nem vocês, e que também são professores e que estudaram. Cara, então toda uma bagagem que vocês trouxeram, obrigado muito por enriquecer tudo o que vocês apresentaram aqui hoje. John, eu tenho um problema que eu queria que o GD de Bolsa respondesse meu e-mail. Como é que eu faço? Ah, legal. Se você quer também conversar com a gente, trocar mais ideia ou mandar algumas perguntinhas para a gente responder, talvez no ar aqui, é só mandar por gddebolso@gmail.com. E claro, se você quiser ouvir outros episódios como esses, é só procurar a gente nos seus agregadores de podcast, o Spotify, o Google Podcasts,
o iTunes, eu acho, acho que é Apple Podcasts. É só procurar a gente como Game Design de Bolso, lá tem esse e outros episódios incríveis, e também nas redes sociais. Se você quiser seguir a gente para saber quando saem os próximos episódios fresquinhos, é só seguir a gente lá no Twitter, no Instagram, que agora é X, né? O Twitter, tá mudando o nome. E é só seguir a gente lá por @GD de Bolso, que a gente vai fazer posts, a gente sempre mostra como é que tá o desenvolvimento das coisas que a gente faz, os eventos que a gente vai, e claro, tudo que chega de novo no GD de Bolso. Então, gente, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Um beijão no coração de todo mundo e tchau, tchau. Ah. Tchau, tchau.